Fala torcedor rubro-negro, já deixa o like, se inscreve no canal agora e fica comigo até o final porque o que surgiu nos bastidores do futebol mundial coloca o Flamengo em um patamar que muita gente ainda não está preparada para aceitar. A revelação envolvendo Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus e uma das mentes mais influentes do futebol europeu nas últimas décadas, caiu como uma bomba silenciosa no mercado internacional. Não foi manchete espalhafatosa, não foi anúncio oficial, mas foi o suficiente para provocar inquietação em dirigentes, investidores e marcas globais. Agnelli teria citado, de forma direta e consciente, o modelo de gestão do Flamengo como objeto de interesse, estudo e referência. Isso, por si só, já muda completamente o jogo. Estamos falando de um dirigente que liderou uma transformação profunda na Juventus, que participou ativamente da criação de projetos globais controversos como a Superliga Europeia e que sempre defendeu a ideia de clubes como empresas de entretenimento e ativos globais, não apenas times de futebol. Quando alguém com esse histórico olha para o Flamengo, o sinal é claro: o clube brasileiro deixou de ser visto como exceção exótica e passou a ser encarado como case real de sucesso estrutural fora da Europa. O ponto mais impactante não é o interesse em títulos, torcida ou paixão popular. Agnelli não se move por romantismo. O que chamou a atenção dele foi o equilíbrio financeiro aliado à competitividade esportiva, algo que poucos clubes no mundo conseguiram sustentar por tanto tempo sem aporte direto de bilionários ou fundos soberanos. O Flamengo construiu receita, fortaleceu marca, organizou dívidas, investiu em elenco e manteve protagonismo esportivo. Para a lógica europeia tradicional, isso é quase um fenômeno fora da curva. Segundo relatos de bastidores, o nome do Flamengo surgiu em discussões sobre modelos alternativos de governança, onde clubes conseguem crescer mantendo controle institucional, algo que começa a ser visto como vantagem estratégica diante do desgaste do modelo de dependência extrema de investidores. Agnelli teria destacado que o Flamengo conseguiu algo raro: transformar massa popular em poder econômico real, sem perder identidade. Esse ponto incomoda. Incomoda clubes médios europeus, incomoda marcas que ainda subestimam o futebol sul-americano e incomoda até federações. Porque quando um clube fora da Europa passa a ser citado como referência de gestão, a hierarquia simbólica do futebol mundial começa a tremer. Dentro do Flamengo, a reação foi de absoluto silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma validação pública. Mas isso não significa surpresa. Pessoas próximas ao clube já sabem há algum tempo que o Flamengo vem sendo observado em mesas onde antes não era sequer mencionado. O que muda agora é o peso de quem observa. Andrea Agnelli não é curioso. Ele só olha onde enxerga potencial de influência ou replicação. A discussão não envolve compra do clube, SAF ou mudança imediata de estrutura. O que está em jogo é algo mais sofisticado: troca de conhecimento, benchmarking estratégico, entendimento de processos e principalmente a percepção de que o futebol brasileiro pode oferecer soluções que o futebol europeu começa a perder. Sustentabilidade, conexão popular, geração orgânica de receita e domínio do mercado local. Esse movimento também acende alertas em marcas globais. Fornecedoras esportivas, patrocinadores e plataformas de mídia entendem rapidamente quando um clube passa a ser estudado como modelo. Isso eleva o valor de negociação, endurece contratos e muda a postura do clube nas mesas de conversa. O Flamengo deixa de pedir e passa a exigir. Outro detalhe importante: Agnelli sempre defendeu a ideia de clubes com identidade forte e base popular sólida, capazes de atravessar crises políticas, esportivas e econômicas. O Flamengo se encaixa perfeitamente nessa lógica. Enquanto clubes europeus lutam para manter engajamento real fora das redes sociais, o Flamengo mobiliza multidões de forma orgânica, recorrente e monetizável. Isso tudo explica por que essa revelação causou desconforto nos bastidores. Não é só elogio. É reconhecimento estratégico. É validação internacional de um caminho que o Flamengo construiu muitas vezes sob críticas internas e desconfiança externa. A pergunta que começa a circular agora não é se o Flamengo está pronto para esse novo nível de atenção. A pergunta é: o mercado está pronto para lidar com um Flamengo que sabe exatamente o valor que tem? E essa história está longe de acabar. Já reforça o like e a inscrição porque agora a conversa sobe de nível. O que Andrea Agnelli enxerga no Flamengo não é algo superficial, nem momentâneo. É estrutural. É profundo. E, acima de tudo, é algo que o futebol europeu começa a perceber que perdeu ao longo dos últimos anos. Para entender o interesse de Agnelli, é preciso compreender o contexto. O futebol europeu vive hoje uma contradição enorme. Os clubes estão mais ricos do que nunca em faturamento bruto, mas também estão mais frágeis. Dependência extrema de investidores, fundos, estados-nação, dívidas crescentes,
torcedores cada vez mais distantes da gestão e uma desconexão perigosa entre clube e comunidade. Nesse cenário, o Flamengo aparece como uma anomalia positiva. O modelo rubro-negro chama atenção porque ele combina três pilares que a Europa tem dificuldade de manter juntos: governança institucional, força popular real e competitividade esportiva contínua. Agnelli sempre foi um defensor da ideia de que clubes precisam ser sustentáveis sem perder identidade. E é exatamente isso que o Flamengo conseguiu construir. O que mais impressiona não é apenas o faturamento alto, mas a origem desse faturamento. O Flamengo gera receita majoritariamente a partir da própria torcida, do consumo recorrente, da marca viva. Não é dinheiro artificial, não é aporte externo para tapar buraco. Isso, para um estrategista como Agnelli, é ouro puro. Outro ponto que chama atenção é a capacidade de atravessar crises políticas e esportivas sem colapsar financeiramente. O Flamengo perdeu títulos, trocou técnicos, enfrentou pressão interna e externa, mas não desmontou o projeto. Isso demonstra maturidade institucional, algo que muitos clubes europeus perderam ao se tornarem reféns de investidores impacientes. Agnelli também observa o Flamengo como exemplo de liderança de mercado local absoluta. Na Europa, os mercados estão saturados. A disputa é feroz, o crescimento é limitado e o torcedor já está fragmentado. No Brasil, o Flamengo domina. Ele não divide protagonismo de marca. Ele lidera audiência, engajamento, consumo e influência cultural. Isso cria um ambiente de controle que poucos clubes no mundo possuem. Outro fator decisivo é a escala continental. O Flamengo não é apenas grande no Brasil. Ele é gigante na América do Sul. Isso significa acesso a um mercado de centenas de milhões de pessoas, muitas ainda pouco exploradas comercialmente. Para alguém que sempre pensou em expansão global, como Agnelli, isso representa um campo fértil que a Europa já não oferece. Existe também o aspecto simbólico. O Flamengo se tornou um clube que não pede licença. Ele dita tendências no continente. Ele força reajustes de mercado. Ele muda parâmetros de patrocínio, de direitos de transmissão, de premiação. Isso é exatamente o tipo de entidade que Agnelli sempre defendeu que deveria liderar o futebol mundial, em oposição a federações engessadas. Por isso, o interesse não é em comprar, mandar ou interferir diretamente. É entender. É estudar. É absorver conceitos. É observar como um clube fora do eixo europeu conseguiu se tornar tão poderoso sem perder controle interno. Esse tipo de aprendizado é raro e valioso. Dentro do Flamengo, esse movimento é visto como confirmação de algo que a diretoria já sabe: o clube está à frente do seu tempo no contexto sul-americano. Mas também é um alerta. Quanto mais o Flamengo se torna referência, mais ele passa a ser pressionado a manter esse nível. Erros passam a custar mais caro. Decisões passam a ser observadas globalmente. O impacto prático disso começa a aparecer nas negociações. Patrocinadores chegam mais cautelosos. Fornecedoras esportivas sabem que não estão negociando apenas exposição, mas associação a um modelo vencedor. O Flamengo ganha poder de barganha, mas também responsabilidade. Existe ainda um efeito colateral importante: o Flamengo começa a influenciar outros clubes brasileiros. O modelo passa a ser copiado, adaptado, debatido. Isso fortalece o mercado nacional como um todo, mas também aumenta a pressão política sobre o clube, que passa a ser visto como líder inevitável. André Agnelli sabe disso. E é exatamente por isso que o Flamengo entrou no radar dele. Porque clubes que conseguem liderar sem depender de ninguém se tornam peça-chave em qualquer reconfiguração futura do futebol mundial. No fundo, a mensagem é clara: o Flamengo deixou de ser apenas um participante do sistema e passou a ser referência para quem pensa em mudar o sistema. E agora, torcedor, a pergunta final é inevitável: o Flamengo vai apenas observar esse interesse global ou vai assumir de vez o papel de protagonista internacional que tantos já enxergam? Se você quer continuar acompanhando cada bastidor pesado, cada movimento silencioso e cada decisão que pode mudar o futuro do Mengão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando o Flamengo vira estudo de caso para nomes como André Agnelli, o futebol mundial não segue igual, e a história está só começando.